Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo, aproveitando a volta às aulas, as faculdades iniciando as aulas presenciais dentro do novo normal, eu achei por bem fazer um vídeo para mostrar como preparar um documento para um TCC utilizando o Google Documentos ou para os íntimos o Google Docs. Tá? Muita gente acaba utilizando o Google Docs para fazer rascunhos de projetos de trabalho e na hora de colocar nas normas da ABNT acaba utilizando um Office pirata, um LibreOffice, sendo que ele poderia muito bem estar utilizando o Google Documentos para seguir as normas da ABNT. O Google Documentos sofreu muitas alterações ao longo do tempo e hoje é possível sim criar um TCC completo utilizando o Google Docs. E é o que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos preparar aqui um projeto onde eu vou ensinar a colocar a numeração de páginas de acordo com as normas da BNT, as margens, o sumário e a bibliografia, que é onde mais pega na hora da criação de um documento. Tá? Para isso, nós vamos utilizar aqui o navegador Google Chrome. No Google Chrome aqui tem esse menuzinho aqui, onde nós chamamos de Google Apps, nós clicamos nele e aqui vou mostrar todos os aplicativos. No caso, o Google Documentos vai estar aqui embaixo, na segunda seção dos aplicativos. Nós temos o Google Documentos, o Google Planilhas e o Google Apresentações. Vou clicar aqui em Google Documentos. Para quem quiser, claro que tem que ter logado com a conta do Gmail. Né? Para quem quiser, é possível criar um atalho para que o Google Documentos abra como se fosse um aplicativo, uma janela, e não dentro do browser. Como faz isso? Muito simples. No Google Chrome, aqui no menuzinho, a gente seleciona mais ferramentas, a gente clica aqui em criar atalho. Aí a gente, na opção aqui, a gente seleciona abrir como janela e clica em criar. Eu já fiz isso, tá? Então, no caso, eu fiz para os três aplicativos, apresentações, documentos e planilhas. Aqui no caso do Mint, no Cinnamon, ele vai aparecer o atalho aqui e também vai aparecer aqui nas opções apps do Chrome, vai aparecer os três aplicativos. Vou selecionar aqui o Google Documentos e ele vai abrir como uma janela. Aqui está meu Drive e aqui temos a opção de clicar um documento, aqui no mais, né? Criar um documento ou utilizar o modelo existente. Vamos ver os modelos existentes. De repente o modelo serve para alguma coisa que vocês vão querer digitar, né? Proposta de projeto, documento em branco, cartas, currículos, receitas. Né? Nós temos até aqui relatórios, planos de aula para professores. Né? Eu posso voltar aqui no início, aqui novamente em mais e aqui criar um novo documento. É o que nós vamos fazer. Ele vai criar um documento sem título. Esperar acabar de carregar. Então aqui em arquivo, eu vou renomear esse arquivo aqui. Ele está com um documento sem título, então eu vou clicar aqui em renomear. Apareceu aqui. Vamos clicar aqui para projetos projeto ABNT TCC. Dá um Enter. Ele automaticamente já vai salvar. O interessante aqui no Google Docs é que é tudo salvo em tempo real. Tá? Antes de mais nada, eu vou habilitar para que o documento esteja acessível de forma offline. Então eu vou aqui em arquivo e aqui eu clico tornar disponível offline. O documento agora está disponível offline, ok. Agora nós vamos configurar a página. Arquivo, configuração de página, vamos ver as margens. No meu caso aqui as margens já estão no formato da ABNT. Parte superior 3 cm, parte inferior 2, parte esquerda 3 cm, direita 2 cm. Ok. A fonte, aqui nós temos Arial e a Times New Roman. Tá? Geralmente as instituições preferem Arial. E o tamanho da fonte, 12. Então já seleciono aqui 12, ok? Espaçamento, 1,5. Vim aqui em espaçamento, 1,5. Tá?
Então, o primeiro elemento é a capa. Eu não vou fazer uma capa aqui, depende muito da sua instituição, de como você vai colocar os elementos, tá? O objetivo aqui é mais ficar na parte bruta aqui mesmo de inserir o sumário, inserir a numeração. Numeração de páginas. Na numeração de páginas, a capa não é contada, tá? Seria uma numeração 0, tá? A gente começa a contar a partir da folha de rosto. Só que os elementos pré-textuais a gente não pode mostrar na numeração na folha. A gente só começa a mostrar a numeração na folha a partir da introdução, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui algumas páginas, tá? Para criar páginas, você não vai ficar dando Enter aqui, criando vários parágrafos até aparecer a próxima página. Não é assim que funciona. A gente tem que inserir quebras de páginas para abrir novas páginas. Então, nós temos uma página aqui. Então, eu vou criar aqui 5 páginas. Então, eu venho em 2 formas. Inserir quebra, e aí quebra de página. Tá? Ele já colocou uma página nova. Ou simplesmente clicando em Ctrl Enter, combinação. Página 3, Ctrl Enter, página 4, Ctrl Enter, página 5. Eu vejo a página por aqui, ó. Tá vendo? Então, nós temos 5 páginas. Perfeito. Nesse meu modelo, eu vou utilizar a página 3 como um sumário, tá? E a página 4 e a 5, meus elementos textuais. Eu vou colocar a bibliografia numa página 6. Vou dar mais um Ctrl Enter aqui. Pronto. Tenho 6 páginas agora. Então, aqui, na página 1, é a capa. Vão acompanhando aqui, ó, nesse canto aqui que ele vai mostrando as páginas. Página 2, contra a capa. Página 3 é o sumário. Vou posicionar o meu cursor aqui na página 3. Tá? Lembrando, a página 3 também não receberá, eu não vou mostrar a numeração. Ela vai constar na numeração, mas eu não vou mostrar. Então, o que eu faço? Eu só quero mostrar a numeração a partir da próxima página, que será a minha introdução. Tá? O que eu faço, então, nesse caso? Muito simples. Eu vou inserir aqui uma quebra de seção. Quebra de seção. Só que eu vou colocar quebra de seção contínua. O que acontece? Se eu colocar quebra de seção próxima à página, ele vai criar uma nova página com uma nova seção. Não é o que eu quero, tá? Digamos que eu já tenho todo o TCC digitado aqui e agora que eu vou colocar a numeração de páginas. Então, se eu colocar uma nova página, vai quebrar meu TCC, vai criar uma página em branco. Eu vou colocar quebra de seção contínua. Na quebra de seção contínua, ele vai colocar uma quebra de seção que vai começar a partir da página 4. Então, quebra de seção contínua. Lembrando que o cursor tem que estar aqui na página 3. Página 4. Vou clicar aqui 2 vezes no cabeçalho. Seção 2, tá vendo? Abrir uma nova seção. Se eu vim aqui na página 3, ele vai aparecer seção 1. Perfeito. Então, aqui na seção 2, eu vou colocar a minha numeração. Presta atenção que o cursor ele está aqui na posição da direita. Eu vou levá-lo para a posição da esquerda. Vamos clicar aqui em alinhamento, esquerda. E aqui, opções, números da página. Uma coisa. Vamos desmarcar, vincular a seção anterior, tá? Vamos desmarcar isso aqui. Opções, números de página. Então aqui a numeração vai aparecer a partir do cabeçalho, na seção 2. E iniciar em... Vamos colocar aqui que eu quero iniciar a partir... Vamos clicar aqui, ó. A partir dessa página. Então, vamos lá. Eu estou na página 4. A folha, a capa não conta. Então, vamos colocar a capa como 0. Então, 0.
1, 2, 3. Então aqui seria página 3, tá? Porque a capa não conta. Vamos aplicar. Vamos voltar aí, alinhar para a esquerda, clicar aqui fora. Pronto. Vocês vão ver que as páginas anteriores não vão aparecer a numeração, tá? Então, capa, porque é a seção 1. Folha de rosto, sumário e a introdução. Pronto. Aqui. Então, numeração 4. Então, a partir da introdução, eu comecei a contar. E se vocês vão ver nas próximas páginas, vai continuar a numeração. Tá vendo? Resolvemos o problema da numeração. Agora, nós vamos resolver um outro problema, que são os títulos de cada parágrafo, de cada capítulo. Se a gente vir aqui formatar estilos de parágrafo e títulos, aqui não vai estar de acordo com as normas da BNT. Como que a gente faz isso? A gente formata. Tá? Então aqui, por exemplo, na página 4, vou colocar uma introdução. Introdução. Vamos dar o nome aqui de introdução mesmo. Introdução. Nesse caso, nós vamos selecionar aqui Arial tamanho 12 mais em negrito. Essa aqui é a formatação, tá, dos capítulos nas normas da BNT. O que eu faço? Formatar, estilos de parágrafo, título 1, usar essa formatação em título 1, tá bom? É aqui, ó. Cliquem aqui, ele vai usar a formatação que eu coloquei. E vamos lá que eu vou ter um subtítulo, tá? Então, vou colocar 1.1. Vou dar um nome aqui, por exemplo, análises iniciais. Vou selecionar aqui Arial tamanho 12, tá? Sem ser negrito. Então, venho aqui, vamos ver como é que está o espaçamento, se continua. Tá, tudo ok, 1,5. Então, eu vou selecionar, formatar, estilos de parágrafo, título 2, usar essa formatação em título 2. Pronto. Vamos colocar aqui o capítulo 2. Aqui. Três, 4. Eu acabei apagando aqui a página 5. Bom. Ctrl Enter. Página 5. Tá ok. Já vi o que eu fiz aqui. Estava posicionado aqui. Aqui. Ctrl Enter. Página 5. Então vou colocar aqui 2. Colocar aqui explicações iniciais. Esse aqui é o capítulo 2. Aí o que eu faço? Seleciono, formatar, estilos de parágrafo, título 1. Aplicar título 1. Vai. Apareceu já a formatação. E isso aqui vai ser utilizado lá no nosso sumário. Dá um Enter aqui. 2.1. Vou dar o nome aqui. Versões do aplicativo. Vou selecionar, formatar, estilos de parágrafo, título 2, aplicar título 2, que seria o subtítulo. Aqui. Vou clicar aqui, Ctrl Enter. Isso aqui eu vou colocar a bibliografia aqui embaixo. Legal, então temos aqui 2 capítulos. Perdão, uma introdução e o capítulo 2. Agora aqui na página 3,
eu vou incluir o nosso sumário. Negrito. E aqui eu vou em inserir. Desce aqui a tela, né, até o final. Até aqui o menu, né, até o final, com a barra de rolagem. Porque senão ele não vai aparecer. Ó. Quer ver? Vou clicar aqui em inserir sumário. Cadê? Tem que descer aqui, ó. Sumário. Aí eu quero sumário com números de página. Aqui. Apareceu aqui automaticamente, tá? A introdução e explicações iniciais aqui e os subtítulos. Tá quase ok, tá? O que está faltando aqui? Está faltando aqui o espaçamento aqui que não está legal. Vamos ver aqui. Vamos selecionar tudo isso aqui. Vamos ver o espaçamento. Ser 1,5. Ok. Porém, tem uma separaçãozinha aqui, ó. Um pouquinho maior do que o espaçamento. Posiciono aqui o mouse. Espaçamento. 1,5. Remover espaço antes do parágrafo. Aqui a mesma coisa. Remover espaço antes do parágrafo. Aqui também. Remover espaço antes do parágrafo. Aqui também. Remover espaço antes do parágrafo. Pronto. Rogério, está faltando os pontinhos. Você vai ter que colocar isso aqui, não vai ter jeito. Colocar os pontinhos aqui. Eu não vi uma forma automática de se fazer. Então a gente vai ter que fazer aqui, dessa forma. Eu ainda vou criar a bibliografia e a bibliografia vai aparecer aqui. Depois de terminado eu coloco os pontinhos, tá? Mas viram como que é o sumário? Bem tranquilo, né? Introdução. E aqui, página 6. Bibliografia. Ou referências bibliográficas, ou referências, depende da instituição. Tá? Muda um pouquinho. Tá? Eu vou colocar aqui bibliografia, 1,5, né? Rogério, e para colocar a bibliografia, tem duas formas. A gente pode usar o Google Acadêmico. Vou mostrar aqui. Google Acadêmico. Está aqui o nosso Google Acadêmico. Eu não vi se ele está aqui nos aplicativos do Google. Ou está aqui? Será que ele está aqui? Eu acabei não procurando ele por aqui. Google Sala de Aula, não é esse. Pelo menos eu não achei aqui. Dá para incluir aqui, tá? Vamos aqui. Google Acadêmico. Então, por exemplo, eu quero procurar Alice no País das Maravilhas. Clicar aqui, Enter. Aqui apareceu um livro. Lewis Carroll, tal. E eu quero citar ele. Para citar, vai aparecer aqui, ó. Clica em citar. Aí vai aparecer as normas, tá? A gente usa isso aqui, ó, NBR. Seleciona aqui a NBR. Tá? Clique em copiar. Aqui nós vamos no Google Docs. Colar. Tá? Então, essa é uma forma, tá? Utilizando o Google Acadêmico. Vamos ver se ele está na... Aqui tem que colocar 12. Fonte Arial 12. Opa. Vamos ver como é que está o espaçamento aqui. 1,5. Ok. Tem essa forma. Como também tem um complemento chamado EasyBib aqui, ó. O EasyBib, ele vai fazer exatamente o que o Google Acadêmico faz, tá? Só que a gente vai colocando todas as bibliografias aqui e após tudo pronto, você vai clicar em ADD Bibliografia e ele vai jogar para cá, tá? Então tem essas duas formas para você fazer a bibliografia. Vou selecionar aqui bibliografia, formatar, estilos de parágrafo, título 1, aplicar título 1, tá? E agora vou lá no sumário.
Seleciono o sumário e clico aqui, atualizar sumário. Está aí minha bibliografia. Só vou aqui formatar aqui, espaçamento, 1,5 e aqui remover espaço antes do parágrafo. Só corrigir aqui. Opa, o que eu fiz? Ah, selecionei aqui, ó. 1,5. Pronto. Opa, de novo. 1,5. Aqui. Pronto. Aqui estando 1,5. Aí o que eu vou fazer? Eu não consegui uma forma de fazer isso de forma automática. Mas vou fazer dessa forma aqui. Para deixar o nosso sumário de acordo com as normas. Se alguém souber como fazer com que isso fique automático aqui, pode colocar os comentários aqui no vídeo, eu agradeço bastante. Pronto. Nosso sumário está pronto. Tá? Aqui nós colocaríamos a nossa folha de rosto e a capa. Numeração a partir aqui da introdução. Tá? E aqui vocês podem ver que o sumário está respeitando a numeração. Tá? E a nossa bibliografia aqui embaixo. Ok. Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Né? Há outras formas de se fazer a formatação aqui, porém foi a que eu achei a mais simples. Tá? Com isso é possível então nós criarmos um TCC utilizando o Google Docs. Antes de mais nada, tá? Eu vou selecionar todo o documento aqui. Esqueci de colocar sempre o alinhamento justificado, tá? Alinhamento do texto, quando vocês forem digitar, ele tem que ser o justificado, tá bom? Só aqui na bibliografia algumas instituições pedem para colocar um alinhamento aqui, ó, tá? Esse alinhamento aqui, ó, a partir da esquerda, tá? Na bibliografia. Mas os outros elementos textuais, o alinhamento tem que ser o justificado, tá bom? Era isso. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.